Tem um grande anúncio a fazer. Speech One, o nosso principal produto aqui na Speech, vai abrir uma janela de oportunidade. Antes de mais nada, tem um link na descrição para você entrar na lista de espera. Mas brevemente, o Speech One é o produto que reúne a expertise de todos os analistas da Speech para montar uma carteira extremamente diversificada, com todo o suporte que você precisa para implementar fóruns privados para tirar dúvidas, cursos completos sobre cada uma das classes de ativos, comunidades exclusivas em que apenas os participantes do Speech One participam. Então não perde tempo, clica no link da descrição que a gente se encontra já já. Você quer começar a investir internacionalmente e quer selecionar as melhores empresas, comprar Nvidia, Apple, Microsoft e muitas outras empresas famosas para assim ganhar dinheiro com o crescimento delas? Hoje eu vou contar para você o que eu acho sobre stock picking internacional, né? Que é esse ato da gente selecionar as empresas caso a caso para trazer para nossa carteira. Vem comigo! Bom, pessoal, antes de mais nada, eu já queria pedir aqui para você se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, porque a gente está produzindo conteúdo sempre muito pertinentes para te ajudar a investir melhor. Então já compartilha aí com o teu amigo que está marcando bobeira e ainda não conhece os conteúdos da Speech. E para quem não me conhece aqui, meu nome é Felipe Arraes, eu sou especialista em fundos de investimento e investimentos internacionais aqui na Speech, uma casa de análise independente. E na verdade eu brigo há muito tempo para trazer informação, porque é natural a gente querer tornar o ato de investir algo mais divertido, algo mais proveitoso, porque, como tudo na vida, né? Se não for legal, a gente perde o interesse. Então, quando a gente fala de investir internacionalmente, muitas pessoas já pensam que legal, eu vou comprar Tesla, eu vou comprar Nvidia, eu vou comprar Microsoft, vou montar uma carteirinha, eu vou ficar milionário, já entra nessa pira doida, quando na verdade a gente tem que parar para pensar, tá bom, se eu decidir que eu vou investir internacionalmente, qual que é a melhor maneira? Quais são as vantagens e desvantagens de cada método? Se eu for comprar, será que são essas grandonas mesmo que eu tenho que comprar? Ou será que tem empresas mais fora do radar que sejam ali mais vantajosas? É uma boa provocação. Então vamos trazer alguns dados aqui. Primeiro, todo ano a Morningstar, que é uma gigante ali em termos de pesquisa para mercado, publica um documento chamado O Barômetro da Gestão Ativa versus Passiva. O que esse documento mostra? Mostra ano após ano a taxa de sucesso de grandes fundos de investimento em bater os seus índices de referência. Então, por exemplo, quando a gente pega ali nos Estados Unidos, eles fazem ali uma pesquisa pegando vários fundos que tentam bater o S&P, que é o principal índice de ações dos Estados Unidos, e vão avaliando, ó, depois de um ano, quantos fundos bateram o índice? Depois de 3 anos, quantos bateram o índice? 5 anos, 10 anos, 15 anos? Claro que no meio do caminho, vários fundos nem chegam até essa idade avançada, né? Muitos fundos morrem no caminho. Então, mesmo a gente tratando com o viés da sobrevivência, né? Mesmo a Morningstar analisando apenas os fundos que sobrevivem, que em teoria deveriam ser os melhores, ainda assim as taxas de sucesso são baixíssimas, quanto maior e mais eficiente for o mercado que a gente está falando. E existe mercado mais competitivo que o mercado norte-americano? Não tem, né? Todo mundo está olhando para as empresas, afinal é um mercado que propiciou esse grande crescimento do empreendedorismo, das empresas gerarem valor e se tornarem imensas, né? Então vai ter, por exemplo, um gestor lá em Singapura que está olhando para o resultado de Google, vai ter um gestor na Europa que está comprando Microsoft, Nvidia. Então pensa comigo, qual é o diferencial competitivo que pensa aqui, nós como pessoas físicas comuns, né? Eu que sou advogado, que eu sou nutricionista, que eu sou médico, eu tenho que dividir ali meu tempo entre a minha atividade profissional e aprender sobre investimentos. Qual que é o diferencial competitivo que eu daqui do Brasil tenho para analisar Google melhor do que o resto do mundo, sendo que é uma ação que o mundo inteiro está olhando? O mercado se torna tão competitivo de forma que é muito difícil bater o próprio mercado. Você pega o S&P 500, que é o índice que representa o mercado norte-americano, a gente vê que a taxa de sucesso em investidores em bater o S&P é muito baixa. Mesmo sendo pessoa física, que não tem que pagar taxa para fundo de investimento, ou até mesmo os maiores fundos que tem ali dezenas, centenas de profissionais brilhantes tentando ali trazer tecnologia, alcance, ferramentas para analisar um pouquinho melhor do que o concorrente, ainda assim a gente não encontra um fundo que bata com consistência por muitos anos um índice que é tão bom e tão consistente e eficiente como o S&P
S&P 500. Aí fica a provocação. Num ambiente como esse, será que eu deveria estar fazendo isso na minha carteira? Eu acho que não. Essa é a minha opinião, obviamente leio muito, você tem muitos papers científicos que saem ali ano após ano falando dessa tal eficiência de mercado dos Estados Unidos, principalmente. Então eu chego a concluir que talvez a gente consiga um melhor custo-benefício apenas em seguir o próprio mercado. Eu faço uma analogia aqui sempre, né? Imagina aqui que você está no seu trabalho, então eu vou marcar aqui um ponto A e eu quero chegar até minha casa, um ponto B. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso pegar a Avenida Expressa, que tem um caminho um pouco mais longo, mas eu sei que eu não vou enfrentar trânsito, que não vai ter farol, que a estrada funciona perfeitamente, que não tem buraco. Eu sei que eu vou chegar na minha casa são e salvo em uma horinha. Uma hora de trajeto eu chego lá. Mas tem um caminho que eu posso fazer pelo meio do bairro, que eu vou poder olhar e ter aquela sensação mais tática de, olha, fechou o farol ali, eu vou pegar pra esquerda aqui, eu vou virar nessa ruazinha, eu vou cortar aqui, e você fazer um caminho diferente aqui, tortuoso, que a distância é menor, então talvez você comece a ter que se dividir entre a escolha. Vou pelo caminho garantido, que vai me fazer chegar em casa em uma hora, cravadinho, ou eu vou tentar ir pelo caminho talvez mais incerto, porém menor em termos de comprimento geográfico mesmo. O que a gente precisaria encontrar para que se arriscar pelo atalho valesse a pena pra gente? Poxa, talvez um cenário em que eu me arriscasse e na maioria das vezes em que eu tomo o atalho, eu chego, por exemplo, em 30 minutos. Pô, aqui tem uma simetria positiva, né? A autoestrada é tranquila, sem surpresas, me leva em uma hora. Se eu vou me arriscar por um atalho, eu quero ser recompensado, eu quero chegar antes em casa, né? Pra ter mais tempo ali pra passar com a família e tudo mais. Mas, quando a gente fala de um mercado eficiente, fazendo essa analogia com o mercado norte-americano, a simetria é como se eu pegasse esse atalho e na maioria das vezes eu demorasse 1h05. E aí começou, eu pegasse esse atalho mais curto e na prática, na maioria das vezes que eu me arrisco nesse atalho, eu demoro aqui 1h05. Ou seja, eu pego um atalho que vai me fazer demorar mais tempo do que a autoestrada, que é simples, sem surpresas. Poxa, não me parece valer a pena. Mas aí você vai me questionar. Tá bom, Arraiz, tudo bem. Na maioria das vezes que você pega o atalho, você até demora mais do que a autoestrada. Mas será que quando eu consigo acertar ali os faróis verdes, eu chego em 20 minutos? De forma que compensa o risco? Porque a recompensa é muito grande também? Na verdade, não. Porque mesmo os poucos exemplares de fundos, de profissionais que batem o S&P 500 ali, por exemplo, com consistência, normalmente geram um excesso de retorno sobre o S&P que é muito pequeno. Quando eu acerto aqui o tempo do atalho, é como se na verdade eu demorasse só um pouquinho menos do que a autoestrada. Eu chegasse aqui em 55 minutos. Tá vendo? É esse tipo de assimetria que eu quero trazer para vocês nessa analogia aqui do atalho e da estrada. Você vai se arriscar, vai selecionar suas empresas, vai ter que estudar o balanço, vai ter que ficar ligado se vai ter alguma mudança drástica no prognóstico dessa empresa para os anos seguintes, se essa empresa deve crescer ou não. Isso se dividindo ali no seu emprego de advogado, de engenheiro, de nutricionista, qualquer que seja a tua profissão, sabendo que é um jogo de alto nível, um mercado altamente competitivo. E aí mesmo se você for bem sucedido ou bem sucedida em escolher essas ações que vão entregar um retorno acima do índice no longo prazo, talvez esse retorno seja só um pouquinho maior do que se você tivesse feito o simples. Então, eu coloco aqui de repente a gestão passiva em ações internacionais como o famoso BBB, o bom, bonito e barato. Quantas vezes na vida a gente tem a chance de encontrar coisas que são boas, bonitas e baratas, né? Normalmente a gente precisa abrir mão de uma dessas características. Então, se você compra um bom e velho ETF que segue as ações norte-americanas, você muito provavelmente vai ser premiado com um bom retorno ao longo do tempo, tá? Porque é diferente quando a gente fala do mercado brasileiro. O nosso Ibovespa, que é a representação do nosso mercado de ações aqui no Brasil, ele não é um índice muito eficiente. Ele é um índice que ele é muito concentrado em commodities, em bancos. Ele é um índice que, se a gente olha a performance histórica dele, muitas vezes ele não foi capaz de bater a inflação, muitas vezes ele não foi capaz de bater o CDI. E aí, quando a gente olha o histórico de gestão ativa no Brasil, a gente vê vários gestores brasileiros que ao longo do tempo conseguiram obter retornos muito, mas muito acima do retorno de Ibovespa. E também temos vários exemplos de investidores individuais, nem falando aqui dos grandes profissionais de fundos de investimento. Aqui existe uma possibilidade até da pessoa física estudar, se dedicar ou seguir ali uma orientação de um analista profissional e conseguir comprar suas ações de forma a bater o Ibovespa com consistência, porque não temos um mercado tão competitivo quanto o mercado lá fora. Então, a gente consegue aqui gerar alfa. E o alfa é o excesso de retorno
retorno em cima de algum índice de mercado. E não só gerar alfa com consistência, mas aqui existe uma chance maior desse alfa ser gordo, de você ter realmente um belo retorno acima do índice. Enquanto lá fora a simetria é negativa. Você tem muito mais chance. Obviamente em um ano, pessoal, tudo pode acontecer. A gente está em 2023. Se você comprou Nvidia esse ano, você está ganhando 200% ou mais. Está ganhando muito acima do S&P. Mas você vai ter que vender Nvidia antes dela cair, você vai ter que saber rebalancear e tocar essa carteira de forma a ganhar do S&P em 5, 10 anos, tá? Porque em um ano é muito aleatório. Você pode comprar uma ação que cai muito ou uma ação que sobe muito. Manter esse excesso de retorno ano após ano, que é o difícil. E no mercado norte-americano a gente tem muito dado histórico que evidencia pra gente o quão difícil é bater esse índice com consistência no longo prazo. Então, se você por acaso foi um felizardo ou felizarda que comprou uma ação que subiu muito, talvez seja o momento perfeito para você começar a pensar no seu potencial de continuar fazendo isso ao longo do tempo. Será que não vale aqui aproveitar essa sorte que você deu, esse lucro que você já trouxe para sua carteira, botar esse lucro no bolso e trocar para um instrumento eficiente, barato e que vai te deixar despreocupado dali para frente, como um bom ETF que segue o S&P? Pode ser uma boa. E eu vou deixar aqui algumas opções para vocês que querem começar um pé direito no mercado de ações internacionais, tá? E uma carteira internacional tem que ter mais do que ações, tá? Mas a gente pode começar um passinho de cada vez. Então, se você quer investir diretamente lá fora, numa corretora internacional, como Interactive Brokers, Avenue, Banco Inter, Nomad, que seja, vou te dar duas opções. Vocês podem comprar o IVV, vocês podem comprar o VOO. São dois ETFs que seguem o S&P 500 e os dois têm a mesma taxa de administração, que é 0,03% ao ano. Olha só que baratinho. Essa é a questão. A gente consegue encontrar maneiras muito baratas de seguir o principal índice de ações do mundo. Mas eu quero a conveniência de fazer daqui mesmo do Brasil. Não quero abrir conta numa corretora internacional. Não tem problema, tá? Então eu vou colocar aqui em cima United States of America, Estados Unidos, e aqui embaixo o Brasil. No Brasil tem duas sugestões de ETFs para você. O SPXI11 e o IVVB11. O que esses ETFs fazem? O SPXI11 compra cotas do VOO para você, enquanto o IVVB11 compra cotas do IVV para você. Então é uma maneira de você ter um intermediário que vai facilitar o teu acesso para poder comprar um ETF que siga o principal índice de ações do mundo. Dica feita, recomendação dada aqui de lambuja para vocês que querem começar com o pé direito a sua jornada de investidor internacional. Então, antes de me despedir, eu gostaria de pedir aqui o seu like, pedir para você se inscrever no canal da Speech, e se você quiser que eu volte aqui para complementar meu discurso, falar, o que mais eu poderia trazer para minha carteira de ações internacionais, ações europeias, ações japonesas, vale a pena ou não? Ou será que é um momento bom ou não para comprar renda fixa internacional? São temas excelentes e que estão em destaque, dado o momento positivo de um juro mais alto, né? Vamos conversar sobre a renda fixa internacional. Basta vocês quererem. Então, solta aí nos comentários quais temas futuros você quer que eu aborde sobre gestão de ativos internacionais. E aqui eu vou me despedindo de vocês. Também deixo o convite para vocês me seguirem nas redes sociais, @Felipe Arraes. Até rimou aqui, hein? Então, pessoal, encontro vocês muito em breve. Um grande abraço e até mais.